Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. E não é que é quinta-feira? Quinta-feira. Ei, é quinta-feira. É quinta-feira. Dia de Inédita Pamonha. Dia de reflexão sobre a vida. Esse é o nosso dia. Oferecimento de todos aqueles que nos ajudam. Agradecimento aos nossos patrocinadores Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Hoje eu vou falar do niilismo. E niilismo é por conta de nihil, nada. Então seria nadadismo. Nadadismo, né? Você imagina que liberalismo, a liberdade é importante, comunismo, a comunidade é importante, socialismo, a sociedade é importante, muito importante, mais importante do que o resto. Anarquismo, anarquia é importante, individualismo, o indivíduo é importante, nadadismo, nada é importante, nada é importante. Niilismo, né? Quando falamos em niilismo, falamos em ausência de valores, nada importa, né? Tô um pouco me lixando mesmo, né? Aí o cara pega e fala, nossa, ganhei a maratona de Chicago. É mesmo, é? Puxa vida, hein? Parabéns, né? É o niilista. Né? Nossa, eu sou CEO da Mercedes Rockefeller Association. É mesmo, é? Puxa vida, hein? Eu sou o autor mais lido do planeta. É mesmo? Poxa, parabéns, viu? O niilista não vê graça em nada, porque não vê valor em nada, não vê coisa em nada. Isso é o que a gente pensa do niilismo. Nada importa, nada conta, nada tem valor, nada é importante, nada se destaca, tudo vale a mesma coisa, nada. O niilismo é a mais absoluta indiferença diante do mundo, dos encontros com o mundo, das ocorrências do mundo, das hierarquias sociais, daquilo que a sociedade aplaude, daquilo que a sociedade vai, foda-se, nenhuma importância, nenhum troféu vale nada. Isso é o que todo mundo fala de niilismo, mas Nietzsche vai nos propor para esta palavra outro significado. Para Nietzsche, o niilista é justamente um apegado a valores indiscutíveis. O niilista é um crente em valores absolutos. O niilista, portanto, é o contrário do que nós falamos até agora. O niilista é cheio de verdades sobre o mundo. E não verdades do tipo a árvore é verde, mas verdades do tipo, sei lá, a liberdade para agir é o bem maior, ou só traduzindo a nossa natureza mais íntima em atos, viveremos felizes, né? Ou então, tudo que temos que fazer é buscar a santidade para alcançar a vida eterna. Ou então, o Estado democrático permite, né, que todos se manifestem e as decisões sejam tomadas por todos, etc. Então, veja você, o niilista, ele tem sempre valores na ponta da língua para empurrar a goela abaixo. Esse niilista é o niilista de Nietzsche. E o niilista de Nietzsche, ele inventa, sim, valores absolutos, coisas importantíssimas. E esses valores absolutos, eles justamente pairam sobre o mundo da vida, né? Pairam sobre o que sentimos, o que estamos sentindo naquele momento. Eles são absolutos e, portanto, eles não são relativos àquilo que nos acontece.
Valores absolutos quer dizer, aconteça o que acontecer, isso vale pra caramba. Ou se você preferir, goste você ou não, isso vale pra caramba. Então, o nihilista inventa valores absolutos que debocham, transcendem daquilo que estamos vivendo num momento concreto de carne e osso, etc. Esse é o papel do nihilista, o nihilista do Nietzsche. Então, no final das contas, por que ele faz isso? Qual é a sacada de inventar valores absolutos como o mundo das ideias de Platão, fora da caverna, verdades absolutas? Qual é a grande sacada de inventar um cosmos ordenado, organizado, perfeito, tudo no lugar, cada um com a sua função, E goste você ou não, terá que se encaixar no cosmos, Qual é a grande sacada, Qual é a grande sacada de inventar um paraíso à moda cristã, Com coisa, com Deus, com paz, com tranquilidade, com bem-estar eterno, com coisa. Qual é a grande sacada de inventar o nirvana? Qual é a grande sacada de inventar o paraíso muçulmano com rios de leite, tâmaras, mel, virgens maravilhosas? Então, toda essa construção, do absoluto, que é religiosa no seu sentido mais próprio, mas que também pode ser uma construção de valores absolutos sem religião no sentido mais explícito, como, por exemplo, o comunismo, que fala de uma sociedade sem classe, uma utopia qualquer, como a de Thomas Moros. Para Nietzsche, é a mesma maneira de pensar, O cristão e o marxista, ou se você preferir, o cristão e o comunista, eles têm o mesmo jeito de pensar, Um fala de sociedade sem classe, sem exploração de classe, etc. E o outro fala de paraíso. É o mesmo jeito de pensar, construção de um absoluto, de um bom absoluto, de um paraíso absoluto. Então, no final das contas, essa estrutura de pensamento é religiosa, mesmo que não haja uma religião tipo monoteísta, tipo cristã, judaica, muçulmana, etc. por trás. O jeito de pensar é o mesmo. E a pergunta volta, qual é a grande sacada disso? E a grande sacada, quer dizer, o que está por trás da invenção de um ideal absoluto operada pelo nihilista é a negação da terra. É a negação do mundo daqui de baixo, é a negação da vida de carne e osso, é a negação das nossas paixões e das nossas emoções, é a negação do nosso gosto e do nosso desgosto, é a negação daquilo que nos acontece, é a negação do nosso ponto de vista, é a negação da nossa perspectiva, é a negação daquilo que é relativo a cada um de nós, é a negação. O nihilista, ele constrói o absoluto para negar o relativo. Ele elabora o mais além para negar o aquém, para rebaixar o mundo da vida, para achincalhar com o mundo da vida, para apequenar aquilo que nos acontece, A coisa tá ruim aqui, mas fique tranquilo, porque uma vez feita a revolução, uma vez operado o milagre, uma vez cruzado o limite, uma vez entrado no paraíso, tudo muda. Tudo muda, é bem legal o tal do paraíso, Então veja que loucura. A construção do paraíso fora daqui é correlata, é inseparável da redução, do apequenamento e do rebaixamento do mundo não paradisíaco, que é o mundo daqui de baixo, que é o mundo onde nós estamos, é o mundo onde nós vivemos. Olá,
Eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. E aí você perguntará, escuta, mas o que será que estaria por trás ainda disso, né? Qual é o problema desse pessoal com o mundo da vida? Qual é o problema desse pessoal com o mundo tal como ele é? Qual é o problema desse pessoal com a vida de carne e osso? Qual é o problema desse pessoal com o que é relativo, né? Qual é o problema desse pessoal dos diversos pontos de vista, das diversas perspectivas? Por que eles não gostam de nada disso, né? Então, essa é uma pergunta. Eu acho que para cada caso em questão há um problema, há uma resposta, há uma idiosincrasia, mas o certo é, na hora que você tem um monte de gente se fudendo mesmo, um monte de gente ralando, um monte de gente vivendo massacrada, vivendo, assim, asfixiada, sem força, sem arte, sem exuberância, sem vida boa, sem nada, né? Na hora que você tem um monte de gente assim, ora, parece mais do que conveniente você jogar a atenção para aquilo que não é aqui, né? É você convencer todo mundo, olha, se a coisa tá ruim pro lado de cá, do lado de lá é muito bom, viu? Do lado de lá, né? Então, fica tranquilo aí, né? Fica sossegado aí, né? Vê se fica sem reclamar, né? Vamos aguentar ficar sem reclamar, vamos ficar sem se rebelar, vamos ficar sem se revoltar, vamos aguentar as coisas como elas são. Por quê? Porque se a gente aguentar isso, mais um tiquinho, é um piscar de olhos, depois teremos toda a eternidade em rios de leite e mel, com tâmaras e mulheres maravilhosas e incríveis. E para não ficar nessa só das mulheres, para todos aqueles que preferem o sexo masculino e que me ouvem, homens maravilhosos, incríveis, fantásticos, né? Já que é o mais além, ponha no mais além o que você quiser, né? E aí é muito, muito, muito legal aguardar um pouquinho mais sem reclamar. Então, meus amigos, o nihilista, ele nega o mundo da terra, nega o mundo da vida, nega o mundo das relações humanas, nega o mundo da perspectiva, nega o mundo das sensações, nega o mundo das coisas como elas são aqui, nega o mundo dos orgasmos, rebaixa tudo que nós vivemos em nome de um outro universo, um outro mundo, uma outra realidade, uma outra sociedade, em suma, uma coisa que não é a nossa. Então, a exaltação do que está fora, do que é eterno, do que é infinito, do que é incrível, em detrimento do que é nosso, do que é finito, do que é daqui de baixo, do que é emocional e factual e real, entendeu? E Nietzsche, então, dirá, né, eu não tenho nada aqui lendo, eu vos conjuro, né, eu vos rogo, permaneçam fiéis à terra. Permaneçam fiéis à terra. Ou seja, permaneçam fiéis à vida.
Permaneçam fiéis à vida que é a nossa. Permaneçam fiéis à realidade que é a nossa. Permaneçam fiéis ao mundo que é o nosso. Quantas e quantas coisas boas a gente perde em nome dessa ilusão de eternidade no mais além, né? Em detrimento do que está aqui embaixo e que temos bem diante de nós. É interessante porque essa construção do nihilista em Nietzsche não contempla uma possibilidade que é a dupla valorização, né? Ou seja, mais ou menos assim, malandro, viva intensamente aqui, viva poderosamente aqui, viva exuberantemente aqui, viva maravilhosamente aqui, viva prazerosamente aqui, viva com muito tesão aqui, muita potência, muita coisa, papapá, mas isto não é contrário, isto não é impeditivo, isto não é obstáculo, isto não é para que haja também uma transcendência, um absoluto, um eterno, um infinito, eventualmente depois da morte, né? Ou seja, uma dupla, sabe? Não tem o win-win, né? Ganhar aqui e ganhar lá. Então, por que não? Já que estamos conjecturando, já que tudo é produção do espírito, por que não apostar na vida aqui de baixo e quando a vida aqui de baixo acabar, está pronto para a vida de lá de cima? Quer dizer, por que a vida daqui de baixo intensa seria incompatível com a vida de lá de cima? Essa é uma pergunta que eu faço. Por que uma vida nietzschianamente potente aqui embaixo seria incompatível com uma vida eterna em outro cenário, em outro momento, em outro, não é? Então, isso é uma pergunta que eu faço, porque de fato, para Nietzsche, o trabalho do nihilista é um trabalho de exaltação do além e rebaixamento do aquém. E eu queria saber por que não podemos exaltar o aquém e o além. Por que não? Ah, professor, é essa a sua filosofia? Não, eu não tenho filosofia nenhuma, né? Eu gosto das ideias pelas ideias, eu não me apego a nenhuma delas, eu só contemplo, eu só admiro, né? Eu sou um explicador, né? Eu não tenho filosofia nenhuma, eu só fiz uma pergunta. Por que uma vida potente e intensa aqui não é compatível com uma vida paradisíaca, à moda muçulmana? Por que o rio de leite e mel e tâmaras e virgens, etc., é exclusividade de quem abriu mão de potência na imanência, né? Aqui entre nós, no mundo da vida, né? Por que a valorização do além implica a desvalorização do aquém? Por que eu não posso achar isso aqui o máximo e, ao mesmo tempo, acreditar em outra coisa também, né? Por que a coisa funciona num esquema de gangorra? Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado, né? Por que quem se exalta não será exaltado também, né? Por que você tem um esquema de baixo de um lado, em cima do outro lado, em cima desse lado, embaixo do outro lado, né? Por que funciona como uma gangorra? Por que não funcionaria como alguma coisa, eu diria, de mesmo naipe, de mesma vibe, né? Daqui para lá? Então essa foi a pergunta que eu faço, porque eu estou aqui para especular mesmo. É claro que é o tipo da pergunta que tende a ser rechaçada por todo mundo, né? Quem é partidário da Terra costuma ter certeza de que não tem nada além da Terra. E quem é partidário do mais além costuma entender que o mais além é a única coisa que importa e que aqui é passaporte, aqui é passagem, aqui é vida de segunda classe, aqui é corredor. Não é muito comum alguém falar em paraíso aqui e paraíso lá.
Até mesmo porque, veja, por exemplo, no caso daqueles que pensavam num paraíso com Adão e Eva, por exemplo, etc. E aí, por conta do que fizeram, isso aqui deixou de ser paraíso, né? Deixou de ser paraíso. Então, por que não dá para ganhar dos dois lados, né? Já que somos filhos de Deus e tudo é regido pelo amor. Muito bem, meus queridos, fiquem bem, não se zanguem comigo, é Nietzsche que está sendo explicado. E quanto a essa última pergunta, é só uma curiosidade minha, é evidente que para esse tipo de pergunta eu não tenho resposta. Aliás, a rigor, eu não tenho resposta para pergunta nenhuma. Fiquem bem, muito obrigado, até quinta que vem, beijo grande, valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.